Olá, meus queridos e queridas, como vocês podem ver, eu estou aqui em casa. Faz tempo que eu tenho vontade de gravar uns vídeos aqui em casa, até para mostrar nosso dia a dia e tudo, mas eu nunca imaginei ter que gravar sobre essas circunstâncias. Hoje eu quero falar como foi ter coronavírus durante uma semana e como foi viver com isso. Eu vou pedir para rodar a vinheta enquanto você se inscreve no canal. Seguinte, pessoal, eu tô pedindo para se inscrever no canal porque de repente eu me dei conta de que eu poderia morrer em alguns dias. Eu também me dei conta de que ao morrer você não tinha me dado a oportunidade e o prazer de ter se inscrito no canal, entendeu? Olha só, você tá ajudando o moribundo. Covid! Sai! Brincadeiras à parte, gente, a minha esposa foi diagnosticada com coronavírus na quinta-feira. Estou gravando esse vídeo nesse sábado, por isso que faz aí mais de uma semana que eu não atualizo os vídeos. Foi assim uma loucura, né? Porque assim que ela ficou sabendo, pessoas que compartilham o mesmo lugar que ela, pessoas que trabalham com ela, pessoas que pedem comida junto no trabalho, pessoas que usam a mesma sala, até mesmo alguns equipamentos em comum, já começaram a se afastar dela e ela relata muito bem tudo isso que aconteceu e foi muito traumático para ela. E assim, não sei se você sabe, mas infelizmente não é uma rotina testar sempre, até mesmo os profissionais. Muitos lugares nem estão testando, em muitos lugares só estão testando pessoas com sintomas, e outros lugares estão testando pessoas com sintomas há mais de 6 dias. Infelizmente isso não é uma rotina, minha esposa foi testada aleatoriamente por motivos que a gente ainda não sabe. E esse positivo virou a nossa casa de ponta cabeça, como se é de se pensar. Você imagina, você receber um diagnóstico de uma doença e saber que você pode vir a faltar daqui a alguns dias, então é praticamente um diagnóstico de morte. E foi isso que a gente fez, a gente foi para casa, começou a isolar, né, socialmente, porque daí eu e minha filha também foram testadas, e aí até sair o resultado meu e da minha filha, a gente foi nessa tensão de saber que daqui a pouco as pessoas não podem estar ali, de saber tanta coisa que a gente pensa em viver, tantos planos, e foi uma loucura, realmente. Eu já me preparei para o pior. Mas assim, além de saber que a gente já estava ali prestes a vir a sair dessa para melhor em pouco tempo, mas o grande motivo mesmo desse vídeo é algo que eu realmente não esperava. Veja, algo pior do que um diagnóstico aí praticamente de morte é o preconceito. Sim, é isso que você entendeu. Além da gente ser diagnosticado, eu não imaginava passar por tamanho preconceito. E eu vou explicar algumas coisas que aconteceram para você saber que não é só da minha cabeça. Primeiro começou aquele preconceito meio velado, né? Eu tinha levado um tablet que um primo meu tinha comprado o meu, e esse primo, várias vezes, todos os dias, ligando, né, perguntando o primo, a prima, perguntando, e aí, como é que você tá? Mas você percebe que aquela preocupação não é só por você, mas aquela preocupação, e aí, como é que vocês estão? E como é que vocês estão? E saiu outro resultado, ou coisa assim, que é meio que um preconceito velado, assim, uma preocupação velada, mas na verdade é uma preocupação com si mesmo também. E aí começou a acontecer que outras pessoas que tiveram contato com esse primo, que na verdade também é um outro primo meu, que eles têm negócios juntos, e aí eles começaram a ficar trancados em casa. Um outro primo meu me mandou áudio dizendo que estava muito preocupado com a situação, e uma outra pessoa que esteve durante o serviço, esse meu outro primo trabalha, né, comercial, esteve junto durante o trabalho, mas assim, mesmo tomando precauções, e gerou assim uma preocupação, um caos geral, e de repente a gente se viu como se fosse um grande vetor daquela situação. Pessoas que a gente nem tinha ligação começaram a entrar em contato para saber ou coisa assim. O meu sobrinho, que a gente nem tem contato, assim, que nem mora com a gente, que raramente a gente vê, algumas pessoas colocando na rede social que ele estava andando na rua e que não poderia porque ele é sobrinho da fulana de tal e que também é meu sobrinho e que ele estava contaminado. E aí começaram a se intensificar algumas coisas. E pasmem, eu já estava atendendo online, não estava mais atendendo presencial, eu tive cancelamentos de consulta online. Você acredita que mesmo online, as pessoas, talvez por desinformação, já entrei em contato com essa pessoa, expliquei um pouco mais, mas pasmem, assim, a rejeição,
a repelência, não sei se existe repelência, mas assim, como as pessoas do nada começaram a se afastar da gente e a gente ficou muito preocupado com isso. Aí teve uma outra pessoa que também teve contato com a gente momentâneo, que foi do próprio bolso, comprou um teste, pagou 200 e tantos reais porque estava com medo de ser reprimido no serviço. E aí essa pessoa fez o teste, deu negativo, e nós começamos a perceber várias pessoas, meio que um caos estabelecido, para além do prejuízo financeiro, porque nós tivemos que fechar a clínica, a Mayara, minha esposa, não pôde mais trabalhar, né, tanto no hospital quanto nos plantões que ela dá. Mesmo os atendimentos online, assim, despencaram, e a gente tem que ficar em casa, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir, e mesmo a gente explicando para todo mundo que nós não estávamos com sintoma, de que outros testes iriam ser feitos, começou então esse buzuzu, que acho que é assim que eu posso chamar, buzuzu. E aí começaram a se intensificar, as nossas fotos começaram a aparecer em grupos do WhatsApp aqui da região. Algumas pessoas vieram procurar se a gente estava bem, porque tinha visto a nossa foto dizendo que a gente estava contaminado. E aí também foi começando a se intensificar, nossas fotos ali das redes sociais começaram a se espalhar nos grupos do WhatsApp da região. Algumas pessoas que conhecem a gente entrando em contato dizendo que essas fotos estavam em grupos. E até ainda no meu condomínio, coincidentemente, no mesmo dia que eu avisei lá o zelador, apareceu lá um tubo de álcool em gel no nosso elevador, sendo que a gente estava em casa, nem usando o elevador a gente estava. Isso eu não sei se é bem uma coincidência, mas foi o que aconteceu. E foi muito assustador, minha esposa relatando, quando ela teve que voltar no serviço dela para assinar alguns papéis da dispensa durante 15 dias no mínimo, que ela estava afastada do serviço dela, e as pessoas evitando ela de todo jeito. Então assim, virou o caso, todo mundo sabendo, todo mundo falando, e algo muito parecido também aconteceu numa região aqui perto, numa cidade aqui perto, onde teve um primeiro caso, e aí começaram a divulgar a foto dessa pessoa no WhatsApp, totalmente uma exposição, sendo, gente, que informação nunca matou ninguém. É bem aquela coisa assim, você prefere comer o bicho da goiaba ou metade do bicho da goiaba? Pessoal, eu vou fazer uma análise aqui com você de quem faz teste ou não. Infelizmente não tem as testes para todo mundo, infelizmente é algo muito caro, mas pense numa coisa que isso não vai ser falado em outros lugares. Quem foi testado tem o privilégio de saber se está positivado ou não. Porque grande parte, eu disse grande parte das pessoas são assintomáticas e vão contrair coronavírus e vão ter sintomas leves e algumas pessoas nem sintomas vão ter. E essas pessoas que são chamadas assintomáticas, elas transmitem de igual maneira. Então esse preconceito de quem está positivado, de quem foi positivado, é totalmente nulo, e eu estou aproveitando esse momento, esse espaço, inclusive conto com a sua ajuda para o compartilhamento desse material, para dizer, pessoal, preconceito não resolve nada. Eu vi notícias, por exemplo, de pessoas que foram hostilizadas na rua depois de perder a mãe e o tio, e ainda ser hostilizado na rua. Essa culpabilização da vítima, muito comum no nosso país, já histórico isso em vários casos, só faz que as pessoas que forem positivadas, elas vão começar a não revelar por conta do preconceito, por conta de medo. As principais estratégias vão ficando ainda mais falidas. Tem gente com preconceito com um profissional de saúde, tem gente com preconceito com um idoso, tem vários já relatos na internet e é necessário sim falar sobre isso. Esse não é um vídeo para você ter preconceito de quem tem preconceito. Acontece que outras pessoas que estão de fato positivadas vão estar tão oprimidas que não vão conseguir ter essa voz. Então você que foi positivado, não se renda a essa pressão social de ficar guardando. Isso é uma questão de saúde pública. Nós precisamos enfrentar esse preconceito para vencê-lo. E você que não foi positivado ou não foi positivado ainda, você pode auxiliar essas pessoas de duas maneiras. Se fazendo presente. Não adianta instaurar um caos, porque como eu já disse, a maioria da transmissão vai se dar por pessoas assintomáticas. Quem tem Covid não tem cara, não é só moribundo que vai ter coronavírus. E isso com qualquer doença viral. Isso se vale para dengue, para herpes, até para o HIV. Não
tem cara. Não estigmatize uma pessoa ou outra, um grupo ou outro, uma profissão ou outra. E como você faz isso? Se fazendo presente e com informação. Se informe. Faça o seu trabalho com o menor contato social possível, tomando as devidas precauções, mas não culpabilize a vítima. Além de ter quase um anúncio de morte iminente, ainda ter que conviver com um preconceito social infundado é algo totalmente inaceitável e triste. E você pode ajudar essas pessoas. Uma hora dessa você deve estar perguntando, então, que fim que deu na minha história, na minha esposa, por que eu já estou gravando aqui falando tudo isso. Pessoal, eu fiquei chocado e tive que lidar com tantos problemas que não deu tempo de gravar vídeo. No final das contas, o primeiro teste era um teste positivo, onde foi feito um contrateste e que negativou essa hipótese. Eu e a minha filha fomos testados e deu negativo. E um terceiro teste a Mayara fez e também negativou. Ou seja, a gente passou por tudo isso, alguém aleatoriamente, como eu disse, a gente não sabe os motivos ainda, alguém aleatoriamente em algum lugar disse para testar ali alguns profissionais de saúde, eles contrataram o teste que eles queriam e aí esse positivo mudou a nossa vida, tanto com prejuízo financeiro, com prejuízo social, com todas essas experiências que a gente passou, o medo, a agonia, toda essa tensão em casa, tanto com conhecidos, com pessoas que a gente nem conhece, que estavam falando da gente, medo de sair na rua, as pessoas falarem, né, olha lá, tô com coronavírus e tá passando na rua, tá difamando, na verdade nem para coisas básicas, nem para ir no mercado. Para ir no mercado, sério mesmo, eu tava com medo de ir no mercado e as pessoas de repente fotografarem ou falarem coisa assim. Pessoal, quem é testado é um privilégio hoje no nosso país. O bom mesmo seria se tivesse teste para todo mundo, a gente já fazia as devidas precauções, os devidos isolamentos, mas não tem, é essa a realidade que a gente vive. E o preconceito não vai ajudar em nada nesse momento. Ajude essas pessoas, se mantenha seguro e vamos fazer desse mundo melhor, porque a história dessa doença está sendo escrita pelas pessoas. A gente fica esperando soluções governamentais, ninguém tem a resposta. As pessoas e o nosso comportamento enquanto sociedade é que vai determinar o futuro e a solução desses problemas que a gente tem enfrentado. No demais, estamos bem, tá certo? Quero agradecer de coração as ligações sinceras de pessoas que estavam genuinamente nos apoiando. Eles que ligaram e genuinamente perguntando, e aí, como você está? Eu posso ajudar em alguma coisa? Isso fez muita diferença nesse momento em que nós passamos aqui. E no demais, a gente que achava então que já tinha pego o coronavírus, agora a gente também está aí vulnerável e de repente a gente pode voltar ou vir a pegar pela primeira vez. Ah, já ia falando, você que não me conhece, eu sou Sérgio Silva, sou psicólogo, faço atendimentos online. Se você é positivado, se você está com dificuldade de lidar com esse momento em comum, acesse sergiosilva.net, que para mim vai ser um prazer poder te ajudar aí com o serviço de psicoterapia. Um grande abraço, se cuidem e a gente se vê! Por que você tá me batendo? Pede desculpa. Por quê? Pelo preconceito dentro de casa, pelas espirradas de álcool e por querer me isolar. Pede desculpa. Tudo que eu fiz foi por amor. Foi em nome de um bem maior. Pede desculpa, eu tô aqui ouvindo. Tá bom, amor. Desculpa.